Pai de infinito amor, estamos aqui hoje reunidos para buscarmos um pouco mais de entendimento, para juntos podermos refletir sobre as verdades trazidas por Jesus, num enfoque voltado às verdades trazidas pelos Espíritos. Buscamos, Pai, lapidarmos-nos todos os dias. Buscamos enxergar nas experiências de nossa vida aquilo que nos faz sentir o Senhor em toda a sua misericórdia. Por vezes é difícil, por outras tantas, já nos vemos capacitados de sustentar a nossa fé. Por isso, Pai, sabemos que o Senhor jamais desistirá de nós, mas que nós jamais desistamos de Ti na nossa vida. Preencha-nos, Pai, com todo o Seu amor, para que caminhemos fortalecidos em Sua direção. Assim seja. Boa noite a todos. O tema que hoje nós vamos conversar, ele está em Atos, capítulo 16. E eu gostaria de lê-lo, algumas partes. Bem, antes de ler, gostaria somente de dizer a vocês que essa parte, ela fala sobre a segunda viagem missionária de Paulo. Antes, ele estava com Barnabé, e em razão de algumas ideias contraditórias entre eles, Barnabé acabou indo com outro discípulo para outra localidade, e Paulo, ele encontrou Timóteo. E assim começa o capítulo 16. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e, por isso, circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois que todos sabiam que o pai dele era grego. Somente fazendo aqui um adendo, lembram que na reunião passada foi falado sobre o respeito aos rituais dos outros, lembram? Então, Paulo aqui, ele e o próprio Timóteo, eles buscaram respeitar aqueles rituais que os apóstolos e outros tantos que estavam orientando o grupo, eles achavam que era extremamente importante para levar o seu exemplo a todas as pessoas que receberiam Jesus, né? Bem, ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia aumentavam em número. Observem, talvez vocês nem estão lembrados disso, que para estes homens fazerem esta viagem, indo de cidade em cidade, não existia carro, eles eram pobres, eles não tinham carroças, eles andavam a pé, significando dizer que eles levavam um bom tempo para fazer isso tudo. Então, olha o esforço que estes dois homens, além de outros tantos discípulos, porque não só Paulo fazia isso, como outros, como eu acabei de dizer, Barnabé foi com um outro rapaz fazer a mesma coisa para outras localidades.
Olha o esforço que essas pessoas estavam fazendo para que as verdades de Jesus Cristo chegassem aos povos mais afastados. Vamos continuar. A visão em Troade, e percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. E outras tantas cidades eles pensaram em ir, e a Bíblia dizendo, o Espírito Santo, ou o Espírito os impedia de seguir até lá. Por que será? Por que eles não poderiam seguir aquilo que eles achavam que estaria correto? Vamos lá. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo, passe à Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Paulo em Filipos, a conversão de Lídia. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade, permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhes abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez esse pedido. Se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E foi dito assim na Bíblia, e nos constrangeu a isso. Bem, a cura de uma jovem adivinhadora. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Bem, se era uma jovem adivinhadora, numa época em que tudo havia de ser explorado, imaginem vocês o que não aconteceu com estes homens que resolveram retirar o lucro de algumas outras pessoas que com certeza exploravam este dom desta menina. Paulo e Silas são açoitados e presos. Como eu disse, em razão deles terem tirado o ganha-pão de alguns, estes homens levaram os dois para frente dos magistrados, que, sendo descrito que eles estavam prejudicando aqueles que ali moravam, principalmente aos romanos, que não tinham as mesmas crenças que eles, estes magistrados rasgaram as roupas destes dois homens e os açoitaram e os prenderam. Bem, eles estavam na prisão, ambos bastante debilitados, mas orando com fé, e de repente aconteceu um terremoto, aonde todas as grades caíram, aonde houve a abertura da prisão, e
as correntes, elas se soltaram. Vendo isso, aquele que tomava conta da prisão, que era o carcereiro, ele, pensando que todos tinham fugido, ele pensou em se matar. Antes de fazer isso, Paulo grita, avisando que estavam todos ainda ali. Em razão deste ato de Paulo, o carcereiro, ele foi, atendeu às feridas de Paulo e de Timóteo e levou-o à sua casa. E Paulo e Timóteo fizeram o quê? Doutrinar o carcereiro e toda a sua casa para a crença cristã, né? No dia seguinte, os magistrados mandaram avisar, através de alguns homens, que era para soltar os dois que tinham sido açoitados e mandá-los embora. Paulo, que não era um homem muito fácil, disse que, como assim? Nos açoitam, nos prendem, sendo nós cidadãos romanos, e agora querem, por debaixo dos panos, nos colocar para fora da cidade? Não é assim que vai acontecer, não, que eles venham aqui e nos peçam desculpas. Quando os magistrados souberam que eles eram cidadãos romanos, foram até lá, pediram desculpas, e aí eles, antes de saírem da cidade, foram até a casa da Lídia, aquela moça que se converteu, e avisou que eles estavam bem, e depois eles saíram da cidade. Este é o capítulo 16 do Atos dos Apóstolos. Bem, o que nós podemos ver neste capítulo, gente? Nós podemos ver determinação, atos de fé, nós podemos ver pessoas que viviam na ignorância e, diante de uma reflexão mais íntima, puderam perceber que suas vidas, elas poderiam estar muito áridas. Não é isso que nós podemos ver? Nós vimos homens que tinham um determinado plano na sua trajetória de levar a palavra cristã, e, de repente, através do seu processo mediúnico, tiveram a intuição de que aquelas cidades ainda não estariam preparadas para receberem a sua palavra. Eu pergunto a vocês o seguinte: se algumas cidades não estavam preparadas para receberem as palavras cristãs, as palavras daqueles apóstolos que também ainda tinham muito a aprender, eu pergunto a vocês, por que o Espírito Santo, ou o Espírito de Jesus, ou aqueles que foram enviados para que eles pudessem ter uma certa orientação da sua messe, né, da sua labuta, o que este Espírito achou que esta cidade em que eles foram para ajudar os cidadãos a compreender as verdades cristãs, se ela estava preparada ou não? Porque lá chegando, o que aconteceu com eles? Não foram presos? Não foram açoitados? Nos parece, à primeira vista, que ela estava preparada para recebê-los? A princípio, não é? E se, de repente, a gente começa a questionar isso, a gente começa a enfraquecer as nossas convicções para levar aos outros as palavras que nos preenchem e nos consolam. Concordam? E aí, de repente, a gente vê dois homens que, a princípio, nem seriam presos, muito menos açoitados, se eles tivessem dito que eram romanos, se vendo passar por aquilo, para que conversões acontecessem. Por quê? Porque aqui nós vimos a conversão de Lígia, vimos a conversão do carcereiro, vimos a conversão da pitonisa. Mas vocês pararam para pensar que também houve uma conversão dos presos daquela prisão? Porque nenhum foi embora. Muitas vezes os mensageiros divinos
E aí eu estou falando divinos porque tem palavras divinas a proferir, não que eles não tenham defeitos, não que eles não tenham dificuldades, eles precisam se ver passando pela dor, para poder colocar em prática aquilo que eles almejam realizar. Como que eles chegariam a esses prisioneiros se eles não fossem presos? Como eles poderiam levar a estes homens, que na maioria das vezes estariam ali de uma forma justa ou injusta, porque se os nossos 2 homens eles foram presos injustamente, quantos outros também não foram? Mas quantos homens também foram presos justamente? Foram presos porque agiram contrários à lei. Concordam? Então, como que nós podemos analisar como nós estamos agindo, certo ou errado? Se, ao nos vermos sofrendo ou passando pelas dores da vida, parece-nos que nós não estamos sendo agraciados pelo amor do Pai. Alguém que estivesse recebendo a chibata, iria pensar, alguém aqui presente nesta reunião, iria pensar, meu Pai, obrigado pela chibata? Será que nós estamos neste patamar evolutivo? Acho que não, né? Talvez depois a gente pudesse até olhar e falar, meu Deus, tem alguma razão para isso? Eu sei que eu não sou uma pessoa tão boa, mas na hora, porque na hora, estes 2 homens poderiam ter gritado, sou cidadão romano. Mas eles não fizeram isso. Eles estavam acreditando no percurso que a vida os estava levando. Somos capazes disso? Somos capazes de observar esta vida e enxergar a sabedoria deste Pai de amor? É uma reflexão muito importante que nós necessitamos fazer diante desta passagem, em que Paulo, nosso querido Paulo, que muito nos ensinou, para aqueles que não são acostumados a ler a Bíblia, leiam Atos dos Apóstolos, quer dizer, leiam o Evangelho, né? Porque ali estão todos os ensinamentos de Jesus, nas linhas e entrelinhas do Evangelho, mas leiam Atos para vocês verem o que é nós enxergarmos a labuta dos missionários mediúnicos. E nós vemos o quanto nós que nos nominamos como trabalhadores do Cristo, humildes trabalhadores do Cristo, não sofremos, não passamos pela dor que estes homens tiveram que passar para preparar o caminho que hoje nós estamos trilhando. Fala, Léo. Caiu uma pergunta como uma luva, que exatamente nesse momento que você está aí, eu até comentei, né? Homens de muita fé, né? A gente passa pelos primeiros percalços, a gente já começa a reclamar, né? Então, imagino que eles passaram. Mas, enfim, a pergunta é, o que impulsionava e encorajava Paulo? Ele não tinha medo e não tinha cansaço? Engano de nossa parte, de nós acreditarmos que Paulo era um super-humano. É um engano de nossa parte. Paulo, os apóstolos
e outros tantos discípulos, eles tinham inseguranças, eles cansavam, eles passavam fome, eles titubeavam, sim, mas existia algo neles que talvez a gente hoje não consiga perceber em nós. Para que eles se tornassem quem eles se tornaram, eles precisavam ter algo que talvez a gente ainda não tenha enxergado na gente, mas que nós temos também. É a determinação, é a força da fé que eles colocaram acima de tudo, porque eles tiveram, primeiro, os apóstolos, Jesus ao seu lado, depois os discípulos, com todos os reflexos das ações de Jesus, para os impulsionar a seguir em frente. Paulo, por exemplo, ele perseguiu os cristãos. Paulo não, Saulo, né? Ele perseguiu os cristãos. E Paulo se tornou Saulo quando ele se colocou frente a Jesus. Lembra? Caminho de Damasco. Este momento, para Paulo, ele foi imprescindível. Só que eu gostaria de colocar uma coisa para vocês. Quando nós pensamos neste caminho de Damasco, nós pensamos em algo muito concreto. Concordam? Nós pensamos em Paulo enxergando a luz do Cristo, nós pensamos em Paulo tendo este contato, escutando Cristo de uma forma direta. Concordam comigo que é assim que a gente enxerga essa passagem? Mas quem disse que foi desta forma? A Bíblia disse, não. Porque o que a Bíblia nos diz é que Paulo, ele teve Jesus na sua vida. E quem disse que ele não teve Jesus na sua vida no seu processo mediúnico? Como nós temos Jesus nos nossos processos mediúnicos e de vida. Para aqueles que podem hoje dizer, mas eu não sou médium, mas eu não teria capacidade de escutar Jesus, nós estamos nos enganando todas as vezes que a gente afirma isso. Por quê? Bem, pensem numa pessoa extremamente importante na vida de vocês. Por favor. Muitos pensarão nos filhos, outros pensarão nos pais, outros pensarão no companheiro, não importa. Ok? Pensem numa pessoa importante na vida de vocês. E pensem nesta pessoa passando por dificuldade. Tudo bem? Pensem numa dificuldade, aquela profunda, aquela que você olha e fala, meu Deus, não tem caminho, o que nós vamos fazer? Tudo bem? Estou deixando todo mundo angustiado, é isso que eu quero. O que vocês fazem? Vocês não se mexerão? Vocês não orarão? A primeira coisa que vocês farão não é se conectar a Deus e pedir, orar pela pessoa que está à frente de vocês, que vocês amam e que vocês querem que ela fique bem. Mesmo que, a princípio, seja até um pedido impossível de ser atingido enquanto matéria, mas vocês não farão isso? Não buscarão isso? Isso não é fé? Isso não é esperança? E no momento em que vocês terminarem a oração, vocês não sentirão Deus, não sentirão o Pai, mesmo no mais profundo desespero.
Então, nós escutamos Deus, nós escutamos Jesus, nós escutamos os benfeitores espirituais, porque eles atuam na nossa vida o tempo inteiro, porque nós necessitamos deles. Do mesmo jeito que Paulo, os apóstolos e os discípulos, e todos os outros fiéis que vieram posteriormente, mesmo aqueles que foram para as arenas, que foram devorados pelos leões, ou qualquer coisa parecida. Todos eles ouviram Deus na vida deles. Enquanto missão, e agora vamos olhar por este lado, os apóstolos, os discípulos, Paulo, todos eles vieram nessa existência, quando Jesus estava aqui no planeta, eles vieram com uma proposta. E para que eles sustentassem essa proposta, eles também se prepararam. Não se iludam. Do mesmo jeito que cada um de nós se preparou para as experiências da nossa vida. Vocês estão compreendendo o que eu quero dizer? Então, quando nós olharmos para o nosso caminho de Damasco, aonde nós estamos chorando porque não sabemos o que nós vamos fazer, vamos lembrar que nós somos capazes de enxergar a luz de Jesus neste caminho. Que nós podemos nos enxergar, nos ver cegos, e que nós necessitaremos de alguns dias para nós refletirmos sobre o que está acontecendo na nossa vida, até que nós deixemos a cegueira para trás. Se eu não respondi, Léo, você me fale, por favor. Fala, Jussara. Fiquei aqui matutando o que você falou e fui lá longe e voltei para cá, né? Para esse lugar aqui agora. E aí, queria que você me falasse o seguinte: lá atrás, nós tínhamos uma conexão com todas essas dificuldades e que nos afligia no físico, né? O caminhar, né? E você estava em conexão com tudo, com o tempo, com a chuva, né? Falar com as pessoas e pedir abrigo. Hoje, voltando aqui, né, nós perdemos essa conexão entre o outro, esses todos os sofrimentos que eles passaram lá, nós não temos mais aqui. Nós não temos do jeito que era lá. Nós temos, aqui é aqui. E aqui, agora, nós não temos um ritmo de nos olhar para o interior e para sentir as coisas à nossa volta. Há muita distração. E aí, o que eu quero perguntar, assim, essa fortaleza que eles tinham lá, e essa fraqueza nossa aqui, devido a essas distrações e devido ao nosso ego, né? Que lá era um e aqui é um outro. É isso que nos distanciou de nossa fé entre o que os cristãos de lá e nós hoje. É isso a diferença? Eu não acho que nós nos distanciamos da fé que eles tinham lá e nós temos aqui. Sim. Eu acredito que cada um de nós tem a fé que soube construir até agora. Antes, eles tinham uma vida mais árdua, é verdade. Nós, uma vida mais facilitada em razão de toda
tecnologia, de todo esse conforto, né, que nós hoje possuímos. Mas nós só temos essa tecnologia e este conforto hoje por quê? Porque com o passar do tempo, nós fomos merecendo tudo isso, através de toda a responsabilidade que nós possuímos em cada existência nossa. Então, Jussara, quando nós olhamos para trás, olhamos para os apóstolos, olhamos para os discípulos e dizemos, mas eles tinham mais fé que nós. Eu poderia dizer o seguinte: cada pessoa que esteve naquele momento e que deu o seu ato de fé, ela estava no momento dela e com a fé que ela soube construir até aquele momento. Nós, possivelmente, éramos aqueles que jogamos pedra na cruz. Eles eram aqueles que jogaram pedras na cruz antes de nós. O que eu quero dizer, Jussara, tentando responder a você? Nós temos conhecimento que muitos daqueles que morreram, por exemplo, nas arenas, eles não se santificaram ali, ok? Muitos acham que sim, que aquele ato ele foi tão esplendoroso que muitos saíram dali anjos, e nem precisaram mais encarnar, não é verdade? Muitos que colocaram o seu ato, que concretizaram o seu ato de fé ali, muitos deles saíram dessa vida entendendo que alguns dos seus pecados, eles foram debitados. E muitos desses continuaram reencarnando. Para quê? Para que eles pudessem quitar outros pecados que eles achavam possuir. Ou seja, o fato de eu, por exemplo, numa existência, eu firmar uma fé em alguma coisa e até padecer por ela, ainda não é um ato que demonstrará a minha evolução espiritual. Mas demonstrará para mim que eu sou capaz de agir pelas crenças que eu possuo. Que eu sou capaz de ser coerente com aquilo que eu acredito ser verdadeiro. Então, quando eu olho para trás e vejo esses homens e mulheres que padeceram pela crença cristã, estes homens e mulheres serviram para nós de hoje enxergarmos que nós, com todo o nosso conforto, a gente ainda precisa se dedicar um pouco mais na lapidação de nós mesmos e na aplicação da fé que nós dizemos possuir. E ainda te digo mais. Alguns desses homens e mulheres ainda estão encarnados e ainda padecendo, dependendo da situação, por não crer em outras coisas. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer para a Jussara? Então, Jussara, como eu posso afirmar que os homens modernos não têm a fé que tinham aqueles outros homens? Eu não tenho como afirmar isso, porque cada pessoa soube construir a sua fé. E que cada um de nós a revela conforme a sua experiência de vida. Quantos homens demonstraram pela sua fé no auxílio ao próximo, sem fazer grandes alvoroços. Então, eu vou dar um exemplo bem simples, Ayrton Senna. Quem sabia que esse homem simples, corredor, fazia o que ele fazia?
iria dizer que existia um homem de fé ali. Porque os homens de fé hoje, eles não precisam provar a sua fé. Antigamente, nós precisávamos. Então, a cada circunstância da vida, nós vamos atuar conforme aquilo que existe em nós. Uns por consciências pesadas, outros por consciências aliviadas, outros por simplesmente ter consciência. Entende? Espero ter te respondido. Fala, Leonardo. Vamos lá. Nessa batida aí, a pergunta é: Paulo, na missão do Cristo, sanou parte de suas faltas em vida e pagou a dor que semeou com amor. Foi Deus que determinou que Paulo agisse assim, ou foi o seu senso de responsabilidade ou sua consciência? Deus determina alguma coisa para nós? A pergunta precisa ser feita. Deus determina alguma coisa? O tempo inteiro, Deus nos mostra que Ele não nos determina nada. O que Deus fez? Nos criou, colocou uma vida perfeita ao nosso redor e falou, viva. Então, Deus determina alguma coisa para nós? Não. Ele tanto não determina que Ele nem bota prazo para nós chegarmos até Ele. Ele simplesmente acredita que nós vamos chegar. Ou melhor, Ele sabe que nós vamos chegar. Então, quando nós pensamos em Paulo, nós pensamos num homem que ele foi forjado desde pequeno a ser um homem responsável. Concorda? Desde pequeno a ser um homem de caráter, de fé e de sustentação de suas verdades. Estou errado? Não. Saulo era assim. E ele foi assim, e ele se esforçou para ser uma pessoa perfeita na profissão, entre aspas, que ele resolveu abraçar. Em ser este homem da lei, que fazia o que fazia porque ele acreditava que ele estava defendendo a palavra divina. Então, Paulo, ele foi forjado e se forjou, porque eu não vou tirar o esforço dele neste caso, mas a vida de Paulo fez com que ele tivesse base e ele aproveitou essas bases para ele se tornar aquele homem da lei forte, consistente, até meio... como é a palavra? Quando a pessoa ela acredita demais, eu esqueci o nome. Bem, radical? Radical, fanático, né? Aquela pessoa fanática nas verdades que ele possuía. Obrigada, Jussara. Então, assim, neste momento, quando Paulo, ele vê que o que ele queria defender estava no campo contrário ao que ele estava lutando, o que Paulo fez, gente? Ele foi coerente. Ele olhou e falou o seguinte, ok, eu estou do lado errado, eu tenho que ir para o outro lado. Porque a verdade que eu tenho é a verdade que eles têm. E eu não estou aqui para defender o meu orgulho, o meu ego. Não é a minha verdade, é a verdade que eu entendo ser a verdade que tem que prevalecer. Então, neste momento, Paulo simplesmente disse o seguinte, se eu nasci para defender essa verdade, eu vou defendê-la de que lado for. Quem de nós faz isso? Quanto tempo nós levamos para fazer isso? Dizem que Paulo levou 3 dias. Não foi? Ficou cego no caminho de Damasco, 3 dias depois ele enxergou. Não foi isso? Dizem que foi 3 dias. Mas, não importa.
quantos dias nós vamos levar para que nós compreendamos que as verdades trazidas por todos os seres são verdades importantes para a construção da nossa existência terrena e espiritual. Ou seja, a minha verdade, sendo espírita, ela é uma verdade perfeita para mim. Mas talvez a minha verdade espírita possa não ser perfeita para quem está hoje evangélico. E dentro da perfeição divina, nós que temos a responsabilidade pelos nossos passos e alcançamos o merecimento para termos o livre-arbítrio, podemos escolher qual verdade nós abraçaremos nessa existência para nos lapidarmos melhor para a próxima. Léo? Com base nisso tudo, vem a pergunta. Sabemos que Paulo não viveu com Jesus. E ainda assim, Paulo é chamado de apóstolo de Cristo. Este título foi dado ou foi conquistado? Eu acredito, do fundo do meu coração, que foi conquistado. Quando Jesus escolheu os seus apóstolos, todos eles mereceram ao aceitarem o convite. Paulo também foi convidado. E ele mereceu o título quando aceitou o convite. Aonde Jesus nos convida a seguir os seus passos. Aonde, gente? Como ele nos convida? Pararam para pensar nisso? Jesus, ele nos convida a cada momento, a cada experiência, a cada lição de vida. E ele nos convida pelo coração. Estamos abertos para escutar? Para Paulo, muitos foram enviados antes do caminho de Damasco. Não se iludam. Por isso que eu disse, Paulo era um homem que se colocou nessa posição e fez o que podia fazer. Se determinou a fazer. Porque antes, Paulo, ele se deparou com inúmeros discípulos, inclusive Estevão. E Estevão falou com ele. Ele o escutou? Não. E outros tantos com quem ele se deparou. E ele os escutou? Não. Quando ele escutou a palavra de Jesus? Quando ele escutou pelo coração. Quando tudo fez sentido para ele. E aí, Paulo, ele abraçou a responsabilidade. Não foi neste momento, foi dia a dia. A cada vez que ele acordava e ele resolvia agir, a cada vez que ele era preso, ele resolvia agir, a cada vez que ele era recebido de uma forma carinhosa, e ele resolvia agir. Nestes momentos, Paulo
merecia. Tinha merecimento, porque abraçava a sua responsabilidade. E nós? O que nós estamos fazendo? Quantos de nós está se colocando como um apóstolo do Cristo? E nós aqui hoje não somos exigidos que nós caminhemos quilômetros, que nós pedimos, me perdeu a palavra, que a gente peça abrigo numa casa de um estranho. Não. O que está sendo pedido para nós? Vamos pedir para os amigos, não é para o estranho, vamos pedir para os amigos para ver se eles conseguem uma cesta alimentação? Vamos pedir aos amigos que têm filhos para ver se conseguem roupinha de neném? Quem sabe fazer uma campanha com os amigos para ver se eles também nos ajudam? Olha o que está sendo pedido e olha como nós estamos agindo como se tudo fosse muito difícil. O que nós percebemos nesses anos todos em que começamos a nos colocar como cristãos efetivamente, que começamos a afirmar que somos aqueles que acreditamos na palavra de Jesus, que nós queremos nos melhorar. E aí? O que nós estamos fazendo? Eu acho interessante quando a espiritualidade ela fala que nós sermos médios e irmos para uma casa espírita trabalhar num processo de mediúnico, e a gente acha que faz muito, e eles brincam e falam o seguinte: engraçado, somos nós que fazemos tudo e eles ficam achando que eles que fazem. Não é assim, Roseli? Não é assim que eles falam? A gente que faz, a gente tal, e eles estão ali achando que estão fazendo muito. Não é que eles não achem que a nossa participação não é importante, não é isso. Mas é nós começarmos a compreender que falta a nossa participação efetiva. Nós agirmos por nós. Não sermos só os intermediários. É nós não aceitarmos que o fato de estarmos nos doando para a realização de um trabalho mediúnico é tudo que a gente pode fazer. Porque nós vamos chegar do outro lado e a gente vai realmente se deparar com isso. Espera aí, tá, das 100 horas de trabalho que eu dei, né, 100 horas é pouco, gente, mas vamos lá, das 100 horas de trabalho que eu me coloquei à disposição, 99 foi a espiritualidade que fez. E aí, o que sobrou para mim? Mas a cada vez que nós vamos à casa de um amigo buscar uma cesta, cada vez que nós vamos à casa de uma pessoa que está passando fome, levamos a nossa palavra para esta pessoa, vale mais do que 1000 trabalhos mediúnicos que a gente faz. Não quero desmerecer o que nós médiuns fazemos. Porque sim, a gente se doa, a gente dá o tempo que muitas vezes parece para nós que está escasso. Eu não quero desmerecer o que a gente faz. O que eu estou aqui querendo dizer é que nós é que precisamos valorizar as nossas ações. As nossas ações. A gente precisa começar a olhar aquilo que Paulo fazia. Porque caminhar até outra cidade, Paulo não fazia mediunizado não, gente. Se colocar sentado junto a um monte de gente e arriscar ser açoitado, não era um trabalho mediúnico. Era ele que fazia. E nós estamos fazendo.
Quantos de nós se colocou à disposição para entregar as cestas de alimentação? Durante 2 horas. Percebem? Estou aqui hoje falando sobre o tema merecimento e responsabilidade. Estamos nos responsabilizando? Qual o merecimento que nós temos? Fala, Léo. Pergunta é: a sensação de que tem é que naquela época era fácil servir a Jesus, pois eles não tinham filho, não tinham família para cuidar, comida para botar na casa, trabalho para ter dinheiro material que nos sustenta neste plano, não tinha inflação, não tinha alto petróleo e esses negócios todos. Será que naquele tempo, será que hoje aqueles apóstolos seriam como? Levando em consideração que todos nós temos, no caso nós da fraternidade, né, que estamos aqui, nós temos nosso trabalho material, temos família, filho. Naquela época eles tinham isso também? Bem, então vamos desmistificar uma ideia, tá bom? Todos os apóstolos trabalhavam. Eles eram pescadores. Alguns. Outros trabalhavam com a madeira. Outros trabalhavam com tapeçaria. Paulo, a cada cidade que ele chegava, ele buscava trabalhar para ele ter o dinheiro para a comida dele. Porque vocês acham que ele comia como? Vocês acham que ele chegava na casa de alguém que ele não conhecia e falava, eu quero comer, almoçar, jantar, tomar café da manhã, ficar aqui 4 dias sem nada? Nós estamos iludidos se nós achamos que os apóstolos e os discípulos de Jesus eram, desculpem a expressão, vagabundos. Não eram, não. Eles chegavam nas cidades e eles precisavam trabalhar. O único problema é que não era descrito ali. Porque eles precisavam, sim, vender aquilo que eles produziam para eles poderem ter o dinheiro, para eles poderem dar um troco para quem estava recebendo na cidade, para ter água. Eles, se fossem os apóstolos hoje, estariam trabalhando, gente. E estariam trabalhando de uma forma, talvez seja essa a diferença, é que eles trabalhariam para se sustentar. E não sustentar a luxúria, que todos nós sustentamos. Porque eles eram humildes, lembra? Eles eram trabalhadores humildes. Era Mateus que era o cobrador de imposto? Era, não era? Então, ele que era o cobrador de imposto teve que parar de ser, né? Mas aí ele teve que arranjar outra profissão. E ele trabalhava, gente. Não se iludam. Alguns faziam sandálias, trançavam para fazer as sandálias. Não se iludam achando que eles não trabalhavam. Trabalhavam para ter aquilo que os sustentaria para eles poderem continuar a sua missão. Quantas pessoas vocês não veem fazendo isso hoje? Então, talvez a resposta que eu possa dar a essa pergunta é só dizer que cada um de nós, no seu tempo, se adaptará com a vida que nós temos, para que a palavra de Jesus seja trazida. Jesus não pede para que a gente largue o nosso emprego. Jesus não pede para que a gente largue a família. Porque se nós não começarmos dentro da nossa casa, que cristãos nós seríamos?
Naquele momento, Jesus, ele chamou pessoas que não tinham tantas ligações emocionais, porque ele precisava daqueles que viajariam por todo mundo, naquela época. Então, ele foi escolher quem? Ele foi escolher aqueles homens que estariam menos ligados a famílias, às suas famílias, para que eles pudessem viajar. Então, vou dar um exemplo, talvez aí meio, pelo menos para vocês entenderem, é como se eu tivesse uma empresa que eu precisasse de representantes que viajassem pelo mundo. Na hora que eu fosse contratar, eu ia dar preferência àquele que é pai de família ou um solteiro. O pai de família que saberia que ele precisaria ficar 2, 3 anos fora, ele iria para esse tipo de emprego? Talvez só se estivesse desesperado. Como muitos pais de família, hoje saem de seus países, vão para outros países trabalhar para mandar um recurso financeiro para o seu país, para a sua família, porque lá ele não tem como trabalhar. Vocês sabem que isso existe, não sabem? Então, isso também significa que existe em nós, seres humanos, aquilo que a gente chamaria de sacrifício. Estes fazem pelo sustento de sua família, outros farão pelo sustento espiritual do seu irmão divino. Percebem? Eu estou aqui olhando para a carinha de vocês e estou percebendo um certo desespero. Só um pouquinho assim? Mas não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é nós pararmos para pensar que cada um de nós, quando resolveu vir nesta terra, encarnar, nós tínhamos um objetivo. E quando nós fizemos a nossa programação de vida, nós abraçamos muitas responsabilidades. Não só conosco, de nós para conosco, mas também para com aqueles que fariam diferença na nossa programação de vida. Mas o mais importante que eu gostaria de colocar para vocês é que a responsabilidade que nós abraçamos, ela está intimamente relacionada com todo o merecimento que nós temos. Aí vocês falam assim, ai meu Deus, ferrou, porque né, eu nem sei o que é merecimento hoje, está tudo tão difícil, eu nem sei o que é merecimento. Bem, eu achei uma definição que fala o seguinte, merecimento, aquilo que torna alguém ou algo digno ou passível de receber prêmio ou castigo. Normalmente, quando nós falamos sobre essa expressão merecimento, parece que a gente sempre a vincula para algo que parece não tão bom. Ai, meu Deus, estou passando por isso porque, né, fiz algo errado, tal. Ou, muito bom. Não, estou passando por isso porque eu mereço. Mas o que é merecer? Gente, todos nós, filhos de Deus, merecemos. Ponto. Somos merecedores. Outro ponto. Somos filhos de Deus que merecemos o nosso caminho para chegarmos até o Pai. Outro ponto. O que significa isso? Significa que Deus, ele fez uma vida completamente perfeita, que se adaptará a tudo aquilo que nós merecemos e necessitamos para que a gente possa crescer. Isso não é amor? Segundo a nossa visão deturpada de amor, possivelmente a gente vai dizer que não. Por quê? Porque a gente acha que o nosso pai, e aí nem estou falando de Deus, que os nossos pais, eles são obrigados a nos trazer a felicidade.
E o que seria a felicidade? Seria tudo aquilo que me faz sorrir. Esse é o conceito certo da obrigação que os nossos pais têm para conosco? Não. Os nossos pais, eles vieram aqui, primeiro, para que nós pudéssemos chegar aqui. Né? Ai de nós, se não fosse a nossa mãe. Ela é o primeiro portal que existe entre o plano espiritual e o plano material. Ela é um portal, a nossa mãe. É por ela que a gente passa. Não é não? Então, graças damos às nossas mães. O que eles têm como obrigação para conosco é nos dar tudo aquilo que eles têm em termos de experiências, em termos de valores, para que nós possamos, através dos nossos conhecimentos, fazermos a filtragem e vivenciarmos a nossa vida da melhor maneira que nós conseguirmos. E vivenciar a nossa vida da melhor maneira que nós conseguirmos significa tentarmos fazer de uma forma que o nosso caminhar seja útil para que nós chegamos mais rápido ao Pai. Lindas teorias. Concordam? Lindas teorias. Porque na hora que a gente dá uma topada na pedra, a gente é capaz de chutar a pedra, doendo o pé de novo. Em vez de nós olharmos para a pedra e falarmos, nossa, era o que faltava para que eu pudesse subir um pouquinho mais. Esta passagem, capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, nos mostra claramente que quando nós agimos apoiando-nos nas verdades que nós possuímos, nós somos o tempo todo auxiliados para que nós possamos chegar ao fim que nós determinamos. E o fim que nós determinamos não é com a visão limitada de nós enquanto estamos na vigília, mas sim com a visão ampliada de nós quando estamos no plano espiritual. Esta passagem nos mostra que mesmo em condições que nos parecem extremas e de dor, ainda assim a vida está nos dando oportunidades de fazermos boas escolhas a ponto de, aonde nós estivermos, nós sermos úteis. E ainda nos mostra que no momento em que nós efetivamente nos colocarmos na posição em que nós efetivamente estamos, serem romanos, lembra? Muitos daqueles que nos fizeram injustiças perceberão seu erro. Mas não foi feito para haver uma humilhação, mas sim para o aprendizado. Porque possivelmente esses magistrados agora não vão mais prender alguém sem saber quem eles são. Paulo, Timóteo, mostraram sua responsabilidade perante a missão que eles abraçaram. E o tempo inteiro eles mostraram o merecimento que eles tinham. Lembram do conceito? Prêmios ou castigos. O merecimento que eles tinham diante da vida para que eles pudessem, sim, purgar os pecados que eles achavam que possuíam. Não se iludam. Nós somos seres que temos em nós um nível de culpa
um nível de uma consciência de que nós nos equivocamos muito nas nossas vidas passadas e que nós precisamos padecer muito ainda, que nos levará a muitas prisões e açoitamentos. E é somente pela nossa conscientização de que o Pai é sabedoria e misericórdia, que nós vamos parar com este círculo vicioso de achar que nós precisamos sofrer para a gente poder seguir em frente. Meu objetivo não foi trazer peso aos seus corações. Foi fazer com que vocês possam se enxergar, sim, missionários cristãos, trabalhadores divinos. Que se vocês se colocarem na messe do Cristo, farão aquilo que vocês têm condição de fazer, mas sem se limitarem acreditando que vocês só podem fazer isso. Ampliem seus horizontes, que a vida dará a cada um de nós as ferramentas que são necessárias para que a gente possa fazer o nosso melhor. E quando nós acreditarmos que podemos fazer algo, mas nós não pudermos fazer efetivamente, virá o Espírito Santo e falará, para essa cidade você não vai. E aí a gente acreditar de novo que pode fazer alguma coisa e ele vai dizer de novo, para essa cidade você não vai. Abramos os nossos olhos, enxerguemos como a vida está nos trazendo as informações. Porque merecimento nós temos. Senão não estaríamos fazendo o que nós fazemos hoje. Não teríamos nos ligado a uma doidinha chamada M, que nos faz trabalhar tanto na caridade. Não seríamos amigos de uma tal de Jussara, que sempre faz com que nós levemos muita coisa para aqueles que necessitam. Não estaríamos unidos com um propósito divino, que é fazer com que algumas pessoas, não é a humanidade, gente, algumas pessoas possam sentir Jesus em suas vidas. É só o que ele pede. Léo, acabou? Jussara? Sem mais perguntas. Obrigada, Léo. Obrigada por você ter me auxiliado nesta palestra. Grata, Jussara, pelo apoio, pelas perguntas de todos vocês. E que nós possamos olhar agora para nós mesmos, valorizarmos quem somos, enxergarmos a nossa capacidade, lembrarmos de Paulo e Timóteo naquela prisão depois de açoitados, e enxergarmos quando o terremoto chega, e refletirmos se está na hora de nós sairmos ou não, apesar do terremoto. E se de repente nós fizermos uma escolha errada, acreditemos que a vida vai aproveitar essas nossas escolhas erradas e só nos dará mais instrumentos, mais ferramentas para que a gente possa seguir em frente, lapidando-nos, expurgando as nossas dores, acreditando-nos mais e mais como filhos de Deus. E quem sabe, auxiliando a outros tantos
a se enxergarem assim também. Posso encerrar? Pai, quero sempre agradecer ao Senhor por tantas oportunidades que a vida nos oferece para enxergá-lo em nossas vidas, para percebermos que jamais estaremos em uma correnteza desgovernada, nos afogando diante das intempéries da natureza. Dificuldades existirão sempre, mas elas, quando bem vistas por nós, são transmutadas para o nosso crescer, são utilizadas para o nosso aprimoramento, nos servem como um exercício de depuração e de fortalecimento de nossa fé. Às vezes, não enxergamos, Pai, mas isso ainda acontece em razão da nossa ignorância. Mas temos a certeza que já estamos no caminho de Damasco. Temos a certeza de que em algum momento enxergaremos a luz, porque outras tantas luzes já se fizeram neste caminho, e nós fomos seguindo-as, e no momento certo, deixaremos a nossa cegueira, nos sentindo aptos para continuarmos e auxiliarmos quem está ao nosso lado. Pedimos, Pai, suas bênçãos. Pedimos que a sua luz recaia sobre nós, que o seu amor nos fortaleça e que jamais deixemos de lado a força que já existe em nós. Com o Senhor, realizaremos tudo o que for preciso, em prol do próximo e de nós mesmos, sempre. Assim seja.